Alô, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Ariadne, boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite. Fui Eu lá correr fiquei atrás de aqui. você. Não, fiquei aqui tão perdido, vendo uns livros pela estante Aham. virtual e adquirindo uns livros aqui pela estante virtual, sabe? Que eu esqueci completamente Do horário. a, o horário. Sério? Eu imaginei. Vou até mostrar aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Ó. Dá para ver? Dá pra ver. Estou eu aqui na estante virtual, intertido, porque ontem eu tive uma graça extraordinária e hoje eu fui ver de novo o filme. Eu gostei tanto do filme. Boa noite, Foi Andréia. bom? Cara, eu Ah, eu acho que tô doida é um pra ver. filme, é um filme que você tem que ver umas duas vezes, três. Eu gostei muito, sabe? Ai, que legal. Eu me identifiquei muito com o filme, principalmente com aquilo, com o personagem, o Padre Amort, Uhum. que aliás é muito bem feito pelo Russell Crowe, e pelo ensinamento que ele dá. Obviamente, né, gente, é um filme. Não é um filme assustador, tá? Você pode assistir. É porque no trailer eles colocaram umas imagens que gerou Sim, não. polêmica. Obviamente, é uma grande homenagem ao filme O Exorcista, de 1973, que inclusive esse ano está completando 50 anos. E Sim, é um filme que o Padre Amorth gostava muito, né? Eu recomendo você assistir o filme, vou ver. depois assistir o documentário O Diabo e o Padre Amorth, que já saiu de cartaz Da Netflix. da, Netflix. na Netflix, mas tem no YouTube, Aham. ele completo. E assim, eu, eu confesso a você que o filme, obviamente, é um filme, né, gente? Mas os ensinamentos que o padre ali, eles pegaram muito bem feito. Assim, eles fizeram um resumo, né, dos ensinamentos. Eu gostei mais do estilo do Padre Amorth do filme, que era bem aquilo mesmo, de ficar brincando, fazendo careta, com bom humor. Né? Então, mostra... Né, eu falei que ia ser com spoilers, né? Uhum. Posso dar spoilers? Não muito, por favor, né? Não, assim, porque o filme ele pega uma história a partir de uma linha de pensamento que o padre Gabriel Amorth tinha, que Uhum. é o quê? O padre Gabriel Amorth, ele sempre defendia nas obras dele que a Santa Inquisição e a pedofilia na igreja são obras diretas do demônio, inseridos dentro da Igreja Católica. Sim. O demônio, segundo o padre Amorth, ele entrou na igreja, né, católica, ele exerce uma força, sobretudo nos religiosos, nos padres, aonde ele sabe que vai, e ele tem um plano. Isso é um pouco da ideia que o padre Gabriel Amorth tinha e que de fato ele defendia. Agora, está ali no filme, né, porque a história ela se passa em 1900, a história fictícia do filme se passa em 1987, ainda um padre Gabriel Amorth jovem, um padre Gabriel Amorth muito firme, inclusive combatendo a visão de uma igreja mais jovem, né, de padres e bispos que não acreditam mais no demônio. E o Papa ali do filme é o João Paulo II, né? Apesar de estar descaracterizado, o Papa está de barba, mas assim, a gente vê os trejeitos do ator, muito João Paulo II, Uhum. e que ele começa a brigar dentro da igreja, mostrando que existe o mal e que sem essa luta do mal,
E o filme, ele trabalha uma coisa muito interessante, porque ele encontra um jovem padre, né, que é aquele do trailer, né? Como é que é? Padre errado, pum! Que se você não tiver uma cura e libertação, como a gente está falando aqui nas nossas lives, você não está preparado realmente para lidar com o exorcismo. Ele vai explicar que o demônio, no filme, no exorcismo, no ritual, ele vai exatamente pegar a fraqueza que são os seus pecados. Sim. E mesmo que, é muito interessante, porque no filme, o Padre Gabriel e a Morte, ele já havia confessado os pecados, mas ele não havia se perdoado. E ele até diz no filme, isso que ele está fazendo aqui é uma distração. É uma distração para um plano maior que ele tem. Que no caso é o quê? É estar possuindo os exorcistas do Papa. Olha. E ele já havia feito isso, o demônio, lá no século XV. Uhum. E muita coisa que aconteceu de ruim, sobretudo na Inquisição, era fruto da ação demoníaca nos padres. Sim. E depois também os casos de pedofilia, né? Que além da doença, obviamente, psíquica, o filme mostra que isso tem um princípio no demônio. Espiritual, sim. E assim, e como o demônio, ele tenta, e você tem que estar muito bem preparado, porque se você não tiver, você vai apanhar. E o jovem padre lá do filme, ele apanha pra caramba. Né? Tanto que ali é porque eu vi o filme dublado. A dublagem, pelo que eu vi, não é muito boa. Tá? Uhum. Porque ali ele fala, o Padre Gabriele à Morte, em italiano, em inglês, em latim. Então tem algumas cenas que é traduzida de uma maneira muito, de um jeito que não é. Tem uma cena que ele fala para o padre jovem, você sabe rezar em latim? Qual é a oração que você sabe rezar? A gente acha no português que o padre não sabe rezar. Só que ele estava perguntando, qual oração você sabe em latim? Porque para o padre Gabriele Amor, e eu tive o privilégio de ouvir isso dele, eu até esqueci de trazer o ritual, amanhã eu vou trazer o ritual romano aqui para vocês verem, que é o que o padre Gabriele Amor recomenda que a gente faça. E, de fato, eu tive a oportunidade de fazer uma oração no português e fazendo em latim. É completamente diferente. Sim. Mas você percebe o efeito, a diferença? Sim. Sim. O padre Gabriel Amor tem que estar coberto de razão. Obviamente, ali o filme tem uma trama, né, que mostra a ação do diabo, o que o diabo ele quer fazer para destruir, né, a igreja. Sim. E destruir as pessoas, né, a fé das pessoas. E quanto ele pega o pecado dos padres, né, e usa contra eles. Uhum. E como o padre Gabriel, e aí vem uma coisa muito importante, a importância da confissão. Porque o tempo todo um se confessa com o outro. Sim. O diabo ele vai trazendo à tona os pecados, que parece uma coisa constrangedora e ruim, mas que na verdade, o diabo ele vai trazendo à tona e vai ajudando e orientando os padres a inclusive recobrar a fé. Uhum. Então, na verdade, a gente vai ver nascer ali um padre, como se nasce um padre exorcista. Tá? A oração em latim, ela tem um efeito sobre o inimigo, Kátia, porque é a oração oficial da igreja, tá? E é uma oração que ela é muito mais fácil de você identificar se aquilo ali realmente é o demônio ou não. Isso. Porque ele pergunta lá, a pessoa está falando em inglês? Tem alguma televisão aqui?
quando o diabo fala que conhece o padre Gabriele, ele pergunta para o outro padre, já falaram meu nome aqui? Então ele vai o tempo todo, né, meio que questionando. E eu lembro que você uma vez comentou que quando vocês faziam a oração, falavam em latim justamente para ver se ele iria responder, porque só realmente o demônio é que consegue compreender, né? As pessoas não falam mais As pessoas latim não falam latim. e ajudam. E outra coisa, a medalha de São Bento, a medalha de Nossa Senhora, sobretudo Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa que a gente chama. Boa noite, pessoal, os amigos de fé. E assim, o filme, você sai de lá, tanto que eu fui hoje com 2 pessoas que particularmente são medrosas, mas entenderam muito bem, não é verdade? Elas inclusive estão aqui na live. E elas saíram de lá super, assim, felizes, porque não é um filme que serve para te colocar medo. Sim. Mas serve para te dar suporte para enfrentar o demônio. Agora, o que eu achei muito legal é as dicas que o Padre Amorth vai dando o tempo todo ali no filme. E o quanto realmente... Eu conheço bispos, gente, que não acreditam no demônio. É triste, né? Tem dioceses no Brasil e no mundo que não têm exorcistas.